agradecer a presença. Nós temos um seminário lá na casa de tempo, lá no auditório de Lé. Mas aqui é um auditório próximo. Eu sou diretor desse instituto, eu estou ensinando há 8 anos. Estamos em casa. Eu também queria agradecer muito a presença de todos. Nós temos os alunos, né? Rafael do Colégio de Aplicação, sempre bem-vindo. Temos também vários funcionários, porque agora esse ciclo de professores, esse ciclo foi incluído na escola de capacitação da URG, né? Então, nós temos começado a receber. Também nós vamos fazer uma outra atividade com a DURGAS, que chama Universidade do Futuro, que vai começar agora no final do mês, e vamos começar uma atividade com a SURGS também, e também teremos um ciclo de cinema sobre o Fantasma de 1950, sobre o futebol. Logo divulgar. Vai ser um ciclo de cinema com debates. Temos 2 filmes. Bom, o tema de hoje é um tema extremamente interdisciplinar, né? Energia, sustentabilidade, tecnologias convergentes. Eu só queria lembrar que houve um projeto da Petrobras com 5 universidades brasileiras, há 10 anos atrás, que era muito interessante. A Petrobras pagava, né? Continuava pagando para aqueles think tanks para pensar cenário de futuro para a energia dos próximos 30, 40 anos. E daí eles resolveram, o Camarim, chamado aqui também de da URG, pedia 5 maiores universidades, cada uma enviou 10 pesquisadores, foi feita uma seleção interna e tudo. E, bom, eu participei de uma professora Sônia na área de ciências humanas, né? E eu nos reunimos 3 ou 4 vezes, mas depois a Petrobras se desinteressou, e o nosso diretor do observatório também. Mas aquilo ficou final, me pediram para o relatório final, tem alguns materiais, a gente talvez tentar montar um projeto. E exatamente a ideia da Petrobras era como se projetar daqui a 30, não mais como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia. E aí todas as possibilidades de energias, solar, eólica, o movimento de maré, algas e outras ideias, né? E achei um tema central hoje em dia. Bom, então, a nossa mesa vai ser composta o professor Rafael Tese, que é bacharelado nessa doutorado em Física e Operação da Cidade, professor adjunto, fez estágio no Watson Research Center da IBM e trabalha na área de método analítico baseado em fake news, trabalhando também no desenvolvimento de materiais para microeletrônica e nanotecnologia, e atualmente ele coordena o Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS nessa área. Depois, o professor Rafael Vasquez Brandão, que é licenciado em Física, mestre em Ensino de Física, doutor em Ensino de Física pela URGS, e professor de Doutoramento em Ciências Exatas e da Natureza do Colégio de Aplicação, e tem trabalhado então na área sobre modelagem computacional, metodologias de ensino interativa e estruturas eletrônicas, redes elétricas, superfície, interface e partículas. E, finalmente, o professor Sérgio Ribeiro Teixeira, também graduado pela Universidade, mestre em Física pela Unicamp, doutor em Física pela Universidade, professor associado, trabalho na área de estruturas eletrônicas, propriedades eletrônicas, de superfície, interface de partículas, na base de nanopartículas, filmes finos e nanotubos de metais. Então,
agradeço aos professores que aceitam essa participação. Nós passamos Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael Pérez. Obrigado pelo convite. Sou presidente. Obrigado por estarem aqui assistindo esse evento aí. Discutir um pouco a questão da energia. Eu vou falar um pouco sobre os desafios e possibilidades energéticas para a sociedade. Uma visão geral sobre a situação, pensando na parte técnica e também na parte cultural, que envolve a sociedade, esses desafios. Algumas perspectivas de curto, médio e longo prazo da situação. Os tópicos que eu vou falar, vou começar falando um pouquinho sobre a primeira e segunda leis da termodinâmica, só para botar no contexto da energia algumas limitações, as possibilidades que a gente pode fazer com a energia. Falar um pouco de uma analogia que é utilizada, que vem da geologia, pseudomorfismo, né, que é um tipo de rocha, como é que eles formam isso e como é que esse conceito pode ser traduzido também para uma questão cultural e como é que isso se aplica para nós nessa questão energética, na questão de otimização de uso de recursos, e algumas questões de eficiência energética que a gente tem inerentemente, que estão permeando o nosso funcionamento. Vou sugerir, vou falar também sobre a evolução da comunicação, sobre as formas de comunicação e como isso pode ser utilizado para melhorar a eficiência energética da nossa sociedade. Então eu vou sugerir que a otimização pode ser feita pelo melhor fluxo de informação entre diferentes partes da sociedade e então trazer a tópicos como ciência cidadã, onde a participação popular pode se aproximar do desenvolvimento científico, sobre informação e conhecimento aberto, recursos educacionais abertos. Digamos, vamos fazer com que a gente não precise reinventar a roda toda vez que vai fazer algum trabalho. E vou finalizar a minha exposição. Então, sobre a primeira e segunda lei da termodinâmica, eu vou trazer para vocês aqui o diagrama de um motor térmico, de uma máquina térmica, que funciona. Então aqui tem uma máquina térmica, que em geral, a gente pode analisar ela como algo que retira calor ou energia do reservatório térmico que está na temperatura alta. Então algo quente cede essa energia para o sistema processa, realiza trabalho, faz a tarefa e coloca um pouco de calor para um reservatório frio. Então esse é um processo da máquina térmica que foi desenvolvido no conceito realmente das máquinas a vapor. Como é que a gente pode otimizar uma máquina a vapor, quanta energia a gente consegue tirar, dado uma certa quantidade de energia que a gente coloca, quanto trabalho a gente pode tirar. Então a primeira lei da termodinâmica vai nos dizer que a energia se conserva. Ou seja, quanto calor eu tirei do reservatório quente, uma porção vai como trabalho e o que não vai como trabalho vai como rejeito para o reservatório frio. Então, a primeira lei da termodinâmica é a conservação de energia. Segunda lei da termodinâmica, existem limitações para o que a gente pode fazer com a energia. Ela vai nos dizer que a gente não pode ter um processo cujo único efeito seja tirar calor e transformar tudo em trabalho. Então a segunda lei da termodinâmica, que está relacionada com a entropia, vai dizer que a gente precisa colocar um rejeito
um excesso de calor vai para um reservatório frio. Então vocês vão ver radiadores, vocês vão ver que uma usina elétrica tem que colocar excesso de calor para algum lugar e materiais também. Então o conceito de os rejeitos são inevitáveis e ele está associado à entropia. A entropia o aumento de entropia, então se diz o aumento da desordem, quando ocorre trocas de calor ou mistura de materiais também. Se a gente pega, por exemplo, dois gases e mistura os gases, a gente aumentou a desordem, a gente aumentou a entropia. Fazer o processo inverso é difícil. Assim como é difícil a gente pegar calor de um reservatório frio e colocar num reservatório quente. A gente precisa de um refrigerador, um ar-condicionado precisa de trabalho, ele vai fazer o processo contrário, precisa de trabalho entrando na máquina para que o calor faça o processo contrário. Então, a entropia está relacionada a essas dificuldades de levar calor do frio para o quente ou desmisturar coisas que foram misturadas. Então, os nossos processos de geração de energia estão sempre pegando calor de um local, botando para outro, gerando trabalho e também soltando rejeitos. Então, toda essa análise deve fazer parte do nosso entendimento do problema. Algumas questões. O reservatório térmico é definido como aquele que pode receber ou ceder calor sem trocar energia, sem trocar sua temperatura. Ou seja, a gente tira calor do reservatório a uma certa temperatura e ele continua na mesma temperatura. Então isso é uma aproximação para algo muito gigante ou que a gente tira pouca energia dele. Só que esses conceitos acabam permeados no nosso imaginário. A atmosfera é tido como um reservatório térmico, quer dizer que a gente pode soltar quanto calor. A atmosfera acaba sendo o reservatório frio e a gente pode colocar quanto calor quiser ou quanto rejeito for material na atmosfera, que a princípio não vai mudar. É isso que se acreditava por bastante tempo. Agora a gente está chegando nos limites. Nos limites disso que a gente está vendo que muda a composição da atmosfera, a gente está alterando. Então o princípio de reservatório térmico são limitados. Essas aproximações, apesar de estarem, de certa maneira, no nosso imaginário. A gente justifica que a gente aproxima que não tem problema a gente ter um motor a combustão soltando os gases na atmosfera, porque isso se dilui. Então, além de buscar fontes, o ponto que eu quero chegar aqui é além de buscar de fontes limpas, a gente tem que buscar fontes limpas para esse reservatório térmico. A gente também tem que olhar para a questão de eficiência do trabalho e também o que a gente vai fazer com o rejeito. E como é que a gente pode utilizar o rejeito para ele, de repente, não seja algo ruim, e que a gente possa utilizar ele. Então, os rejeitos térmicos e materiais estão relacionados pela entropia. Tipicamente, a gente vai colocar um flare nas estações de petróleo e etc. para não colocar direto gases inflamáveis na atmosfera. Então, vocês vão ver esse tipo de processo. Ou aqui uma usina soltando vapor da água, o calor indo para a atmosfera. Simplesmente solta esse calor, ele está longe de onde a gente pode aproveitar. Então a gente tem grandes quantidades de calor sendo rejeitadas e mais do que a gente utiliza, na verdade. As eficiências das máquinas são menores do que 50%, quer dizer que tem mais calor em rejeito do que energia, trabalho útil que a gente utiliza. E a questão da mistura de materiais, a gente pega e mistura tudo e usa o termo joga fora, Só que eu vou perguntar para vocês, fora do quê? A gente usa esse termo, só joga fora, só que é fora do campo de visão, talvez. Não é realmente fora, não existe, ele ainda está dentro do nosso sistema. Então a gente ainda precisa olhar para isso com atenção e de repente a gente pode reaproveitar isso aqui de maneiras mais inteligentes do que simplesmente tocar tudo num canto, enterrar ou até queimar. Então, algumas dicas, algumas ideias, variações sobre como a gente pode melhorar a eficiência da nossa civilização. Eu vou sugerir alguns métodos que seriam ampliar o acesso ao uso de informação, o conhecimento científico, materiais educacionais. Se as pessoas soubessem
fazer com plástico que fosse inteligente, fosse útil, não seria simplesmente jogar fora, né? Jogar ali para que dificilmente vai ser reciclado. Alguma parte mas se a gente conseguisse uma maneira fácil, põe numa máquina que me dá uma peça, joga todas as garrafas PET, sacola plástica numa caixa e dela sai, tem uma impressora 3D que já imprime uma peça para a nossa casa, o material de construção, etc. Então, de repente, a gente pode reaproveitar de maneira mais inteligente, se as pessoas tiverem acesso à informação de como processar ou ter os equipamentos possíveis de processar esse material. Então, ferramentas científicas educacionais, imagina se a escola tivesse uma maquininha que fizesse isso. Joga a garrafa PET e ela imprime um instrumento, um pêndulo, né, para a gente poder fazer um instrumento de física, por exemplo, a partir do que seria considerado lixo. Então aqui vem a questão do reaproveitamento dos rejeitos. Vou pegar uma frase do Einstein, né, bem jargão, mas eu vou trazer para vocês uma frase que ele passou que ele escreveu num telegrama para muitos americanos influentes em 1943, no contexto do desenvolvimento da energia nuclear, então um pouco antes do final da Segunda Guerra. Então ele mandou um texto dizendo que um novo tipo de pensamento é essencial para a humanidade sobreviver e se direcionar a níveis mais elevados. Então ele botou aqui eu fiz uma tradução livre, né, desse texto. Então a gente precisa mudar o modo de pensar, não é só continuar fazendo a mesma coisa que a gente vai resolver os nossos problemas. Tem uma adaptação que a gente acaba encontrando na rede, que é baseada, atribuem ao Einstein, eu fui atrás da fonte e acabei chegando nesse telegrama. Que o pessoal costuma colocar que não podemos resolver os problemas utilizando o mesmo tipo de pensamento que os criou. Então isso aqui não atribui a Einstein, mas o que ele falou mesmo foi isso aqui. Tem uma pequena adaptação. Então agora, nesse contexto de pensar, maneiras de pensar, eu vou trazer o conceito de pseudomorfismo, que é um conceito da geologia. Então o pseudomorfismo é um processo que leva... Nós temos um certo mineral, aqui no caso uma pirita, chamado de ouro de tolo. Ele parece um pedaço de ouro, mas ele é bem dourado. E ele tem uma estrutura cristalina cúbica bem direitinho. Com o tempo, esse material se oxida e se transforma em óxido de ferro, que nunca teria uma estrutura cúbica, ele teria uma forma completamente diferente. Então existem processos na geologia que levam a substituições de átomos lentamente, um processo gradual que leva talvez milhões de anos, e leva a um outro material com a mesma estrutura morfológica do antigo. Outro exemplo são as árvores petrificadas. Ocorre, a árvore petrificada não tem mais matéria orgânica, mas ela está lá com a mesma estrutura de anéis e ranhuras da madeira, mas ela é totalmente mineral. Então é um processo lento que leva à substituição dos átomos, mas eles aparecem com a estrutura do que tinha ali antes. Então esse é um conceito bem utilizado, né? Bem conhecido, né? Aqui tem um exemplo então da pirita, que virou óxido de ferro. E óxido de ferro não é cúbico. Então, tendo esse conceito, pseudomorfismo da geologia, Lewis Mumford fez uma adaptação desse conceito para a questão cultural, para a questão social. Ele escreveu esse livro Techniques and Civilization, de 1964. Ele fala que uma metamorfose desse tipo também é possível na cultura. Novas forças, atividades, instituições, ao invés de cristalizarem independentemente nas suas formas apropriadas, acabam sucumbindo à estrutura de uma civilização existente. Então a gente pode pensar numa estrutura que se formou há 100, 200, 300 anos e vai substituindo os elementos que agora estão vindo com novas possibilidades. Agora tem celular, agora tem internet, já consegue fazer uma colaboração, digamos, em química seria o número de coordenação. Quantas ligações químicas eu posso fazer são diferentes de uma pessoa de 100 anos atrás.
só que como ela simplesmente vai ocupar o local que já estava pré-estabelecido de alguém que não fazia tantas ligações químicas, ele acabou reproduzindo o processo, ocupando o local do átomo, né, fazendo o mesmo tipo de ligação do passado. Então esse é um mecanismo que acaba propagando a cultura do passado. Essa é uma dificuldade, sempre existiu isso aqui não é nada, não é uma novidade, isso vai valer para qualquer grupo social. Só que agora, como a gente tem uma modificação tão grande nas formas de comunicação, isso acaba sendo muito importante, acaba sendo muito relevante. Então eu acho que a nossa dificuldade, a nossa questão vai se passar por essa, para a gente olhar para esse pseudomorfismo cultural e de repente pensar em como fazer um rearranjo da estrutura. Então agora eu vou dar alguns exemplos de pseudomorfismos culturais atuais. Pensando na questão energética, exportações redundantes. A gente exporta e importa a mesma coisa. Ou exporta e volta a coisa com poucas modificações. Então a gente fica fazendo transporte de coisas, indo e voltando. Por quê? Porque a gente não sabe como fazer elas aqui, não tem os mecanismos de aproveitamento e enriquecimento do material. Então isso é uma coisa que não se tinha mecanismos para levar o conhecimento de um local para o outro. E hoje em dia a gente pode olhar para o caso do Brasil. Em 2013, exportações de petróleo no Brasil. Exportações e importações. Peguei esse dado da Agência Nacional de Petróleo. O Brasil importou 147 milhões de barris de petróleo. Total de 2013. Nesse mesmo ano, o Brasil exportou 138 milhões de barris de petróleo. Então a gente leva para lá e traz de fora. Isso vocês vão ver também para comida, vão ver para matéria-prima, né? Vocês vão ver para muitas coisas esse tipo de coisa acontecendo. Então eu acho que aqui a gente tem um problema de estar gastando energia por nada. Então as pessoas que estão fazendo o transporte, os equipamentos que são usados para fazer esse transporte, eles simplesmente não precisariam estar fazendo isso, eles poderiam estar fazendo coisas mais interessantes. Porque está simplesmente carregando coisa de lá para cá. Então a gente está com isso aí intrinsecamente preso na nossa estrutura de funcionamento. Um outro exemplo, a tecnologia de transporte pessoal. A gente tem um modelo que mais incentiva, cada um com um carro. Tipicamente uma pessoa, vocês vão ver, talvez um com duas, né? A média vai ser menos do que 2 pessoas por carro. Um carro que comporta 5 pessoas, pesa 1 tonelada, ocupa uma área enorme, fica quase todo o tempo parado. A gente usa, vai no estacionamento, então é um sistema que não é inteligente, não é ineficiente, ele é bom, eu posso pegar qualquer hora e andar 600 km. Ele é conveniente. Mas se a gente for pensar, será que é a forma certa de transporte que a gente devia estar investindo como civilização, como sociedade? Bom, a resposta foi que em 2008, quando estava quebrando as coisas lá nos Estados Unidos, o que se fez? Ia quebrar a indústria, em vez de permitir que isso acontecesse, para que eventualmente surgisse uma alternativa, o governo vai lá e investe, né, e faz o sistema continuar funcionando. Então existem sistemas de retroalimentação que vão lá manter aquilo lá funcionando com a estrutura do passado, sem pensar, sem permitir que a alternativa surja daí. Então a gente acaba propagando o vício do passado. E aqui também no Brasil agora tem incentivos enormes para a indústria automobilística, né? Baixaram impostos, são recordes de venda. Então cada ano estava tendo recordes. Não tem mais lugar para condicionamento, as pessoas ficam 2 horas presas no trânsito, podiam estar fazendo coisa melhor também. Então, a gente está entrando, se afunilando, literalmente se afunilando, gastando recurso com o motor ligado, andando em primeira, freando. Então, será que a gente está usando bem a nossa energia? Será que a gente está usando bem esse petróleo aqui? Então agora vamos falar um pouco sobre comunicação. Como a comunicação pode ser utilizada para melhorar esses processos. Ou, a princípio, ela pode melhorar, pode ajudar isso. Então,
pensar um pouco na evolução da comunicação. A gente pode pensar no sistema mais simples de comunicação que existiu, foi o que levou à transição de sistemas unicelulares para multicelulares. Foi simplesmente células que estavam disponíveis, né, estavam disponíveis aí no planeta, e elas acharam um jeito, de repente se a gente ficar junto aqui, a gente tem benefício. Então tinha uma maneira delas saberem da presença da outra e elas tinham algum tipo de troca. Aqui é uma das primeiras dos organismos multicelulares mais simples, que chama tetrabaena. São 4 seres flagelados que ficam andando junto. Não tem muitos detalhes, mas é um organismo de 4 células. Então eles já se comunicavam, sabiam da existência um do outro. Então, e esse passo, do ponto de vista da vida na Terra, foi um passo enorme. Daqui saiu vida complexa, animais, plantas, né, e toda a evolução da vida da Terra. Então esse passo foi um passo gigantesco. E era um troca de informações químicas, no caso. Informações químicas, talvez alguns sinais elétricos já podiam estar acontecendo aqui, que levou então a uma reestruturação profunda de como a vida na Terra se organizou. Passando um pouco, chegou aos seres humanos e tal, a gente chega, o ser humano começou a se comunicar por fala, e um grande passo foi a escrita. Quando chegou na escrita, a gente perdeu a limitação de que os 2 interlocutores tinham que estar presentes. Na fala tinha o problema do telefone sem fio. Começa com uma frase, ele vai passando pelo telefone sem fio, chega no final, a história é bem diferente. A escrita acabou com esse problema, então a gente começou a ter escrita em pedra, né? Até se diz, sabe, escrita em pedra, como se isso fosse eterno. Mas deu uma ampliação maior da comunicação. Mas ainda assim as pessoas tinham que ir até a pedra para ler. Tinha que se deslocar. Se a pedra estava na Grécia, era só quem conseguia chegar lá até Atenas e ver lá o que estava escrito. Até se tinha um papiro, se desenvolveu escrito em papel, etc. E o trabalho era daí fazer cópia do livro. Tinha os copistas, faziam cópias de livro. E a profissão, o que faz? Eu copio o livro. Esse mês eu copiei 2 livros. E isso mantinha a pessoa, era a profissão da pessoa. Até que veio a imprensa, que fez uma grande modificação. Em questão de poucas horas era possível fazer centenas de cópias de um certo texto. E aqui, isso aqui foi em 1670 aproximadamente, foi em 1600 alguma coisa, isso acabou resultando na Revolução Científica. Os escritos técnicos passaram a ser reproduzidos por toda a Europa, né, e as pessoas conseguiram a alfabetização, os níveis de alfabetização aumentaram com a imprensa, porque antes não era só o custo do livro baixou muito, então isso acabou diminuindo as barreiras para a alfabetização também. E o grande passo, que é muito recente, é o passo da tecnologia digital, que a gente ainda está vendo o que acontece, como é que a gente vai fazer com isso. Então, um grande passo onde agora vocês podem pegar o celular de vocês e mandar uma mensagem para alguém do outro lado do mundo. Aí é onde vocês estão. Quase todos devem ter um celular no bolso que vai custar uns 10 centavos para mandar uma mensagem para o outro lado do mundo. Um belo exemplo. Então, quais são as consequências disso? Onde é que a gente vai chegar e como isso pode diminuir nosso consumo energético e tal? A gente ainda está por ver. Eu diria que a gente está só no começo mesmo. Então, o que aconteceu com a tecnologia digital? Surgiu a WWW, World Wide Web, a rede. Isso surgiu, o protocolo da WWW surgiu em 1993, onde o Tim Berners-Lee, que trabalhava no CERN, e era um problema científico, era um problema de caráter científico. Tinha pesquisadores que queriam se comunicar. O material que eu adquiri, o texto que eu escrevi, eu quero disponibilizar para a pessoa que está com o computador do lado, do outro lado do prédio.
para não precisar levar um disquete, que é um disquete grande, como é que eu faço para dinamizar isso? Para não precisar toda vez que eu botar um caractere novo, né, escrever um parágrafo, mandar para todos os que estão interessados uma cópia impressa ou uma cópia digital, seja um disquete, agora seria o pendrive. Então eles desenvolveram o site, o mecanismo que permite a publicação do site no computador e um programa que roda no outro computador para acessar essa informação. E eles lançaram isso em domínio público. Colocando isso em domínio público, que fez com que a internet se disseminasse dessa maneira tão pervasiva. Agora ela está onipresente aí, porque os protocolos eram simplesmente livres para serem utilizados. E isso levou a novas formas de pensamento também. Se vocês forem... tem um pesquisador, chama Pierre Levy, ele escreve sobre o futuro do pensamento na era da informática. Ele cunhou o termo ecologia cognitiva no livro Tecnologias da Inteligência. Então ele faz uma análise antropológica de como é que isso, e cognitiva, né, da psicologia, do pensamento, de como isso afeta a nossa maneira de pensar. Como a informática passou a ser um novo substrato de pensamento, assim como as outras etapas de comunicação, escrita, passam a ser digamos, um ponto de apoio para o nosso pensamento. A internet agora modificou a nossa maneira de pensar e as possibilidades de adquirir conhecimento e trocar conhecimento, buscar informação. Isso foi em 93, no mesmo ano que saiu o protocolo da rede. E em 2007, Manuel Castells aprofunda esse conceito na questão da sociedade. Ele escreveu esse livro, Sociedade em Rede, onde ele faz as análises bem mais elaboradas da questão da sociedade, economia e como isso é afetado pelo advento da internet e da comunicação digital. Então, isso são tudo consequências, né, dos chips, eletrônica digital. Menos de 10 anos depois, surge a Wikipédia, que é um dos sites mais acessados do mundo, se eu não me engano, o quinto ou sexto site mais acessado do mundo. O que o pessoal pensou? Pô, eu não quero que apenas servir o conteúdo, mas eu quero que as pessoas possam vir e editar o conteúdo no meu computador. Então isso foi um pensamento que tirou a possibilidade de ser somente leitura dos materiais, dos textos, e passou a permitir que sejam gravados por cima. Então a gente entra numa forma de cultura onde a participação fica evidente, onde não tem quem gera conhecimento e quem recebe. Na verdade, todo mundo faz parte de uma sociedade onde o conhecimento se transforma com o tempo, e isso aqui fica evidente nesse mecanismo, que muitos criticaram e criticam ainda, tem seus problemas, mas é incrível que um sistema onde qualquer um pode editar, é realmente isso, qualquer um pode editar, é considerado uma fonte razoável de informação. A gente pode achar problemas lá, mas a gente ainda continua indo lá procurar sobre começar um assunto, uma pesquisa de um assunto, é interessante chegar na Wikipedia. E, aliás, teve um artigo publicado na Nature, que eles fizeram uma análise de 25 artigos da questão de ciências duras, técnicos, comparado a Wikipedia com a Enciclopédia Britânica. E eles acharam o mesmo número de erros, aproximadamente, nas duas enciclopédias. Claro que vão ter outros pontos que vão estar bem piores do que isso, mas nas questões técnicas eles acharam os 25 artigos com mais ou menos o mesmo nível de confiabilidade. Então isso tem implicações profundas de o que a gente considera conhecimento, como é que se constrói o conhecimento, como é que se organiza o conhecimento na era da informação. Então, vamos se impressionar que uma coisa que é para ser uma bagunça, tem tudo para ser uma bagunça, ainda tem o seu valor na sociedade de hoje. Então são novas maneiras de construir, organizar e disseminar o conhecimento. Curadoria pública e aberta. Se vocês não concordam com o que está lá, vocês podem ir lá reescrever e entrar num debate para aprimorar o texto que está lá, e é realmente isso que mantém o Wikipédia funcionando. Vamos para questões científicas agora. Pensando nessa possibilidade de troca de informações, teve um acidente em Fukushima em 2011, terremoto, seguido de tsunami, e ainda vai lá e estraga uma usina nuclear que explode.
e foi em março de 2011. Histórias, vazamento radioativo, evacuação, as pessoas querendo saber se em Tóquio estava com problema, onde é que está na região aqui que está com níveis perigosos, e o governo estava preocupado com um monte de coisa. Tem que ver o que acontece, tinha varrido centenas de quilômetros de costa, tinha problema em todas as regiões, e ainda tem que pensar na parte da radiação que está se espalhando. Simplesmente o governo não deu conta. O que aconteceu? Um grupo de hackers do Japão e da Espanha se juntaram, desenvolveram instrumentos de código aberto, hardware livre, fizeram um protocolo de comunicação, botaram um GPS associado nisso aí e começaram a andar pela região ali, coletando dados, botaram num banco e montaram esse mapa. Aqui a gente tem o local da usina, raio de 10, 20, 30 quilômetros. E se viu que pela direção do vento naqueles dias tinha radiação em níveis, digamos, próximos ao máximo, para as regiões fora da zona de exclusão também. E eles fizeram isso em questão de uma semana. Eles foram muito mais ágeis do que as instituições especialistas. Então, simplesmente usando o potencial da comunicação, um experimento científico de alto valor social, científico, questão de vida ou morte envolvida, que foi resolvido de maneira muito mais ágil pela população que pelas instituições oficiais foram capazes. Depois os dados do governo foram publicados pela IAEA também, simplesmente aprovaram, concordaram com esse resultado aqui. Então, um exemplo de que onde a curadoria popular tem muito a ver com a Wikipedia, isso aqui também, o princípio é as pessoas mandando dados também, colocando informação e resulta em informações importantes. Isso ali foi em 2011. Eu fui entrar no blog desse pessoal aqui, que tem o safecast.org, é o site deles, eles estão fazendo isso em vários lugares do mundo, já estão criando. Eles foram convidados nesse ano para participar do encontro em Viena, da Agência Internacional de Energia Atômica, International Atomic Energy Agency. Eles foram convidados pelo pessoal da IAEA a apresentar o trabalho deles. Isso foi em fevereiro desse ano. Então, a agência, que especialista, tem muitos recursos para fazer isso, chamou o pessoal para apresentar como é que foi isso. Daí está aqui ele apresentando, mostrando o aparelhinho dele, como é que foi feito, como é que eles montaram essa rede. Então agora a gente vê uma situação onde instituições estão mais lentas que a população. Então a gente vê que através da organização em rede, troca de informações, a gente tem algo que não estava previsto no passado. As instituições existiam para fazer coisas que a população desordenada não podia. Agora a gente vê uma inversão desse diagrama. E eu vou dar algumas sugestões de como a gente pode melhorar isso, como utilizar isso de maneira inteligente. Uma educação que prepare as novas gerações para lidar com as informações e sua complexidade. Então, não é simplesmente a parte técnica, pontual, mas é como entender no contexto geral essa questão de dados, como gerar dados, como coletar, como se informar, como discutir esses dados em larga escala. Como é que a gente pode repensar a democracia, talvez, a partir do acesso informado, como é que funciona o governo, como é que funcionam os mecanismos de produção de alimentos, distribuição de energia, etc. Então, nessa mesma questão, acesso aos meios de coleta, interpretação e compartilhamento de informações, que se possa aplicar o conhecimento e as ferramentas utilizadas na escola ou na universidade. A gente vai ver que hoje muito material que a gente vê aqui, que a gente usa, só pode ser usado dentro da sala de aula, seja um programa de computador, principalmente programas de computador que estão com essa limitação, só tem um computador que pode rodar esse programa. Então, na hora de levar isso para as escolas, de fazer isso, de se disseminar, você tem barreiras. E essas barreiras estão, digamos, em contraposição com as possibilidades da tecnologia da informação. Ciência que desenvolva o conhecimento, ferramentas, métodos que possam ser rapidamente apropriados pela sociedade. Que nem aquele aparelho que foi desenvolvido
pelo próprio grupo de pessoas longe da academia, a academia pode ter um papel importante em gerar equipamentos inteligentes que possam ir para a sala de aula, que eles façam mais sentido do que simplesmente uma questão pontual. Aquele aparelho só mede X. Talvez a gente pode ensinar a montar o aparelho e dar os caminhos para medir X, Y, Z e ainda como fazer a troca de dados e informações. Então, e mais do que simplesmente as medidas pontuais, incluindo também as medidas pontuais. E aqui a gente vai ver, então, conceitos, ciência aberta e ciência cidadã, que já estão sendo bastante discutidos no mundo. No caso de instrumentos científicos, aqui eu mostro um artigo publicado na Science em 2012, que é construindo equipamentos de pesquisa com um hardware livre de código aberto. No caso, eles estavam usando uma impressora 3D de código aberto, quer dizer, essa impressora ela consegue imprimir as peças dela mesma, as outras peças se encontram no mercado de consumidores. Então é uma maneira fácil de... Existem mecanismos para que a gente consiga montar essa impressora e ela possa fazer instrumentos científicos. Aqui no caso, um macaquinho de laboratório para levantar e baixar amostras, tem várias aplicações. E aqui eles fizeram um estudo mostrando um fator médio de 8 na diminuição do custo do equipamento, fazendo ele em casa comparado com comprando equipamento no mercado. Então, com a redução de custo, a gente pode levar os equipamentos aonde ele não poderia chegar antes, ou levando em mais quantidade. Onde a gente poderia levar um, agora leva 8. Então, uma turma de alunos vai poder ter um contato muito mais próximo com o instrumento do que apenas uma demonstração, que é o que acaba acontecendo em muitos casos. Tem exemplos já de trabalhos relacionados à geração de energia. Aqui eu pego alguns exemplos de geração de energia de código aberto, turbinas eólicas. Os princípios todos são bem conhecidos, né? Fluxo de matéria, de fluidos, a mecânica dos eixos, o eletromagnetismo, tudo isso aqui já é conhecido há muito tempo, não tem nada de novo nesse processo. As pessoas simplesmente estão trocando o know-how de como construir geração de energia distribuída e, bom, vamos permitir que as outras pessoas possam se beneficiar disso de maneira mais direta. Então eu diria que vale muito mais a pena a gente colocar esse tipo de coisa, de instrumento na educação, vamos montar na escola um gerador desse tipo, para que vai ter uma aplicação próxima, já pode levar os conceitos de física ali dentro, já leva a uma questão bem mais ampla da questão energética também. Então, para finalizar agora, queria apontar que a questão energética não é apenas técnica. A técnica é importante, a gente precisa de muito avanço, mas não é só isso. A gente viu que a questão a gente está vivendo num caso onde o pseudomorfismo cultural também tem seu peso. Não adianta a gente melhorar se a gente tem que carregar peso demais. Melhorar a maneira de exercitar se a gente está carregando peso por nada. Então a gente tem a sociedade tem um custo energético pela sua herança de estrutura, de funcionamento. O verdadeiro potencial da tecnologia da informação ainda não foi utilizado. A gente está começando a ver, a Wikipedia é um exemplo disso aí, a gente está vendo essas coisas surgindo. E como isso vai afetar a educação, a gente ainda está por ver. A ciência, a gente está por ver. O caso de Fukushima foi digamos, um primeiro teste de como isso aí pode acontecer, trazendo resultados importantes. Então, a gente vê essas novas formas de utilização da tecnologia que estão surgindo, como Wikipedia, Safecast, e a questão de licenciamento permissivo de equipamentos científicos e educacionais, para que eles possam se pulverizar de maneira muito mais rápida pelo sistema educacional, né, pelas empresas que podem surgir utilizando esse tipo de instrumento. E obrigado pela atenção.
Tá. Bom, então o tema é da energia, sustentabilidade e tecnologias convergentes. O painel que eu vou apresentar, os tópicos que eu vou falar, é basicamente a questão da relação entre energia e água, né? São duas questões de necessidade humana e logo em seguida eu vou falar da água, né, que a gente precisa, necessidade de água para geração de energia. E, então, a dependência da água para geração de energia e a dependência da energia para obtenção e distribuição de água. Se vê muito as pessoas discutirem a questão do pico do petróleo, que o petróleo está começando a ficar mais caro. Algumas pessoas discutem sobre a questão da água, mas ninguém, eu vejo pouca gente discutindo sobre a tensão que existe entre água e energia, ou seja, a dependência de uma coisa como um fator limitante para a outra. A gente precisa de muita água, não é pouca água. A gente precisa de muita água para produzir energia e a gente precisa de muita energia para distribuir água. Então são duas coisas essenciais para a gente hoje em dia. Então é preciso pensar no uso racional tanto da água quanto da energia e daí sim partir para, digamos assim, tecnologias convergentes, né? Convirjam para o uso racional tanto de uma coisa quanto da outra. Bom, então o uso racional e por último, aqui vou apresentar para vocês rapidamente um projeto, que é o projeto das estações meteorológicas de código aberto, que é uma parceria do Colégio de Aplicação e do Instituto de Física, por meio do Centro de Tecnologia Acadêmica. Eu e o professor Rafael Pérez, a gente trabalha muito de perto, e o Centro de Meteorologia e Sensoramento Remoto da URGS. Então é um projeto bem interdisciplinar e que vem dando muito certo, que começa desde lá dos estudantes da educação básica e, bom, envolve pesquisadores assim, de diferentes áreas. Tá? Como um exemplo de uma tecnologia convergente para essa questão do uso racional, tanto da energia, né, quanto da água. Na verdade, da água, porque a questão toda a mensagem que eu quero deixar aqui é a seguinte: se a gente economiza água, a gente está economizando energia. É basicamente isso. E vice-versa. Tá? Bom, então aqui eu trago um gráfico, que aqui na vertical a gente tem estágios de desenvolvimento humano, né? Isso aqui há 1 milhão de anos atrás, homem primitivo, e aqui o consumo diário de energia, né, por pessoa. Bom, obviamente que à medida que o ser humano se desenvolve, a demanda por energia cresce muito, né? E, então, em 1 milhão de anos, esse aumento é mais de 100 vezes por pessoa, certo? O homem primitivo necessitava de aproximadamente 2.000 calorias, ou seja, é só para comer e se manter, para sobreviver, né? Bom, à medida que o tempo vai passando, então ele caça, então ele precisa de fogo, então a energia, né? E assim por diante. Depois o homem agrícola primitivo, avançado, o homem industrial e o homem tecnológico, ou seja, tem um aumento de 100 vezes, mais de 100 vezes aqui, a demanda por energia. A gente precisa muito mais de energia do que a gente precisava antigamente por pessoa, né? Bom, isso aqui é só basicamente uma outra forma de mostrar. Eu só trago aqui os últimos 3 estágios de desenvolvimento, tá? Nos últimos 6 anos, né? 6.000 anos. Então aqui, isso aqui é o consumo total de energia, tá? Pensando aqui, isso aqui já está defasado, né? Pensando numa população mundial aí de 6 bi, mas a gente já superou isso faz um bom tempo. Então aí aqui, ó, pensando na população como um todo, existe um aumento
de duas mil vezes, né, a questão da demanda por energia. Bom, passando para o sistema energético atual, para o estágio atual de energia, né, que é baseado, né, fundamentalmente no consumo de combustíveis fósseis, aí vem 3 problemas básicos que evidenciam a questão da não sustentabilidade do atual estágio de desenvolvimento em que a gente se encontra. Né? Basicamente, esses problemas dizem respeito à exaustão de reservas, né? Petróleo, carvão e gás vão terminar, certo? Tem a questão da segurança de abastecimento, né? Segurança energética, né? Que isso aqui é fundamental. Né? Bom, aí a gente já vai para um outro campo, né? Da geopolítica, de se posicionar frente a uma mesa de negociações. Então, eu tenho mais recurso energético, então eu posso mais aqui. Né? Bom, e a questão dos impactos ambientais que a gente sabe. Tá? Então, basicamente, são esses 3 problemas aqui que afetam o atual modelo de desenvolvimento em que a gente se encontra. Aí eu poderia falar, esse painel poderia ser sobre, ainda mais o pessoal da física aqui e tal, né? Poderia ser sobre alternativas para esse modelo energético atual. Tá? Mas não é por aí que eu vou, que eu vou levar o painel. Pensando então nas mudanças climáticas e na segurança energética, né? Então tem uma série de tecnologias alternativas a esse modelo energético e é bom dizer, pessoal, que nenhuma delas oferece soluções para todos os problemas que a gente tem. Nessa questão da energia, a gente tem bem aquela coisa do cobertor curto. Tu ajeita daqui, tu diminui os efeitos, minimiza os efeitos no clima, etc. e tal, aí tu consome mais água, aí se tu consome mais água, vai produzir mais energia, e aí, então, essa questão da energia, dos impactos ambientais e do consumo de água, da sustentabilidade, tu puxa daqui e tu diminui de lá. Então, as soluções não são simples, tá certo? Isso aqui é só um exemplo, né, de vantagem de uma dessas tecnologias aqui, e existe uma série de desvantagens, uma série de vantagens e uma série de desvantagens para essas tecnologias alternativas, tá? Mas não é por... Eu só coloquei isso aqui, que são, né, alternativas que estão surgindo, que são bem-vindas, etc. e tal. Nenhuma oferece uma solução definitiva, mas, de novo, eu quero voltar na questão da água, que eu vejo muitas pessoas falando em alternativas para o atual modelo do sistema energético que a gente vive, né? E isso tem muito a ver com o estágio de desenvolvimento que a gente se encontra, mas eu vejo poucas pessoas falando da questão da água, tá certo? E, de novo, a água é um fator limitante para a produção de energia e vice-versa. Ou seja, a gente precisa de água para basicamente refrigerar as coisas, né? E a gente acaba pegando essa água que está próxima da gente, porque se a gente quiser trazer de mais longe, custa mais caro e tem que se gastar energia, tá certo? Então a gente acaba pegando água do lago, do rio que está mais próximo da gente, por conta de economizar, tá certo? Mas aí a gente está... Esses dias eu estava vendo que tem cidades no Uruguai que já estão... a gente usa a nossa água para produzir energia ou para tomar. Os caras já estão tendo que começar a tomar decisões, né? Porque a água limpa, a água potável, né? Tá começando a ser um problema. Bom, aqui os usos da água no mundo, né? Claro que isso é no mundo, não é para os países. Então aqui tem o uso na agricultura, basicamente 70% do que a gente usa de água vai para a agricultura, 22% para a indústria e 8% é de uso doméstico. Tá? Bom, aqui só alguns dados, então, da necessidade de água para gerar energia. Então, a água que eu preciso, necessária para gerar 1 megawatt de hora de energia,
tá? Usando, por exemplo, um ciclo de gás e vapor, eu preciso aproximadamente de 28 a 75 mil litros. Usando carvão e petróleo, esse dado aqui eu não tinha, por isso que eu coloquei zero aqui, mas obviamente que não é zero, de 190 mil litros, tá? A gente precisa de água. Isso é na cadeia produtiva de geração de energia, certo? E para energia nuclear a gente precisa de 95 mil a 230 mil litros de água para gerar 1 megawatt-hora usando a tecnologia nuclear. Bom, um outro exemplo aqui, porque muito da energia que a gente produz vai para o transporte, né? A água necessária para viajar com um carro, por exemplo, a uma distância de 160 km. Muito se fala, a gente vê, de novo, tecnologias alternativas no transporte, né? Então vamos fazer carro elétrico, vamos fazer carro a biocombustível, etc e tal, ok? De novo, tu faz o carro elétrico, tu minimiza, né? Efeitos na atmosfera, impactos ambientais, mas tu consome muito mais água na cadeia produtiva de um carro elétrico, na cadeia produtiva de um carro a hidrogênio, né? Numa cadeia produtiva de um carro movido a etanol, aumenta muito a quantidade de água que tu precisa para gerar essa energia. E aqui o raciocínio contrário, ou seja, a quantidade de energia que a gente precisa para distribuir esta quantidade de água limpa, tá certo? Se eu trouxer essa água próxima, se essa água estiver próxima de mim, de um lago, né, de um rio próximo, eu preciso dessa quantidade de energia, 1.400 kWh. Agora, se eu já quiser trazer ela de baixo do lençol freático, eu já vou precisar gastar um pouco mais de energia. E assim por diante. Se eu quiser reaproveitar a água, se eu quiser trazer essa água do mar, né, o custo aumenta muito, o custo energético, ou seja, eu preciso dessalinizar essa água, eu preciso de uma série de processos que encarecem isso do ponto de vista energético. Tá? Bom, então não tem... o que se faz então, né? Se eu preciso, de novo, se eu preciso de água para gerar energia e de energia para distribuir a água, qual é a solução aí? Então, a questão passa pelo que o Rafael estava dizendo ali, um pouco, é uma nova mentalidade de pensar. A gente tem que fazer opções, tá certo? E, bom, tecnologias convergentes para pensar o uso racional da água e uso racional da água e da energia, né? Existem, mas assim, de novo, quando tu vê na estrada um carro, uma pessoa dentro de um carro, isso é um desperdício brutal, assim, de energia, né? Que vai chegar uma hora que a gente não tem muita escolha. Como o cobertor é curto, a gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas, né? É questão de opção. Existem tecnologias, por exemplo, refrigerar as usinas com ar ao invés de água, é muito menos eficiente, certo? Pode ser que seja, provavelmente é mais caro também. Se não refrigerar com ar, mas refrigerar uma refrigeração híbrida, né? Um pouco de água, um pouco de ar, né? Reaproveitar a água das indústrias, né? Também uma outra tecnologia que se pode pensar. Por mais assustador que possa ser isso, né? Já existem vários lugares no mundo que aproveitam a água dos esgotos e transformam ela em água potável sem grandes problemas, né? Embora a gente fique sempre um pouco de receio, né? E indo mais para essa questão das tecnologias e muito para essa questão do que o Rafael falava de ciência cidadã, né? De recursos educacionais abertos, eu acho que isso que é um caminho possível, eu acho que é um papel que a gente tem que cumprir aqui, né? A gente pode monitorar inteligentemente, né? Com sensores, certo? Com softwares, através da internet, para evitar perdas, evitar desperdício de água, que eu volto a dizer, a gente estaria, de certo modo, estamos, de certo modo, economizando energia. Tá? Bom, a gente vê
por exemplo, aí, casos extremos, né, pessoal? Tu vai irrigar uma plantação, né? Então tu pulveriza água na plantação toda, quando tu poderia irrigar por diferentes, o que se chama de gota a gota, né? Mas aí tu precisa conhecer uma série de, por exemplo, precisa conhecer a umidade do solo, precisa conhecer mais o tempo e o clima para saber quando é que vai chover, quando é que eu posso, quando eu devo irrigar para não desperdiçar água, porque, bom, para trazer essa água lá de longe, para a irrigação de uma plantação, por exemplo, né, lá na agricultura, que está pensando 70% do uso da água para a agricultura, né, então é extremamente inteligente pensar formas, por exemplo, de irrigar. Formas inteligentes de irrigar, mas para isso tu precisa de sensoriamento, né? Precisa medir, precisa conhecer mais o teu solo, precisa conhecer mais o teu clima, tá certo? Para evitar desperdícios. Bom, aí então a minha apresentação é relativamente curta, então aqui eu só quero trazer uma iniciativa dentro da URGS, sem dúvida que existem tantas outras, mas é uma iniciativa muito valiosa no sentido de ser interdisciplinar, e como é difícil a gente, nos dias de hoje, pela correria que tem aí, né, fazer um projeto interdisciplinar funcionar e funcionar bem. Então esse projeto das estações meteorológicas de código aberto, né, é tecnologia livre, tá certo? É uma parceria do Centro de Tecnologia Acadêmica, do Instituto de Física, né, do sensoriamento remoto, né, e da meteorologia da URGS e do Colégio de Aplicação. É um projeto que já obteve financiamento do CNPq, da FAPERGS. Tá? E, bom, o que consiste esse projeto das estações meteorológicas de código aberto? Né? Basicamente é monitoramento climático e ambiental, certo? Nos espaços urbanos, certo? Onde vive mais de 50% da população mundial, hoje em dia, sistemas de monitoramento climático e ambiental se tornaram imprescindíveis, tá certo? Basicamente para conhecer os padrões de variabilidade, né, do tempo e do clima nesses espaços, para avaliar, tá certo? Essa questão da aglomeração urbana e para a tomada de decisões visando um desenvolvimento sustentável e também uma gestão ambiental, não só do ponto de vista da cidade, mas também do ponto de vista do planeta, né? Bom, então, meteorologia e climatologia, basicamente, conhecer o tempo e conhecer o clima é conhecer esses 6 elementos meteorológicos que existem, né? Temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, ventos, né, a sua direção, a sua velocidade, tipos e quantidades de precipitação e nuvens. Tá? Conhecer o clima é conhecer isso. Ou seja, o tempo é o estado da atmosfera num determinado instante, o tempo de um determinado lugar, não estou falando do tempo do passar das horas, não estou falando do tempo meteorológico, né? Basicamente é o estado da atmosfera num determinado instante de tempo, né? Então, se eu quero conhecer o estado da atmosfera numa determinada localidade, eu preciso conhecer temperatura, umidade relativa, pressão, esses parâmetros, essas variáveis climáticas. Bom, e monitorar o meio ambiente vai mais além disso aqui, mas sim, basicamente é monitorar a qualidade da água, do ar e do solo. Bom, o que a meteorologia costuma usar, tá certo? Como ferramenta básica para conhecer o clima. Pensando na meteorologia, não pensando um pouco mais nisso, não pensando tanto nisso. Este projeto está pensando nas duas coisas, mas nós estamos começando por isso aqui, certo? Então, pensando em estudar o tempo e o clima, basicamente as ferramentas que a meteorologia tem são coleta de dados através de estações meteorológicas, tá? Convencionais,
Se pode conhecer o tempo e o clima através de simulação numérica, né, de modelos numéricos, rodando modelos numéricos, e através da interpretação de imagens de satélites. Então, basicamente, são essas as três ferramentas com que a meteorologia trabalha para conhecer o tempo e o clima. O projeto das estações meteorológicas, ele está mais focado nessa coleta de dados aqui, através de estação meteorológica. Né? Então, o projeto é sobre a construção de estações de código aberto, então o foco é muito mais nisso do que naquelas outras duas coisas. Deixa eu só... Bom, por que construir, então, né, essas estações meteorológicas, pensando nessa questão da energia, da água, né? Pensando fundamentalmente na questão, na economia da água para, consequentemente, economizar energia. Para formar, por que construir estações meteorológicas de código aberto? Para formar uma rede mais densa de estações meteorológicas que permitam monitorar micro-regiões, microclimas, para a gente conhecer melhor aonde o nosso meio ambiente, de que forma a gente interfere nele, quais são os impactos ambientais no lago que existe próximo da minha casa, numa represa, num polo industrial que está próximo da minha casa. Então, se eu quero conhecer a qualidade do ar, se eu quero conhecer como isso é afetado, né, como a temperatura pode ser mapeada ali, ilhas de calor, se eu quero conhecer a umidade relativa da onde eu vivo, o número de estações meteorológicas que a gente tem não dá conta disso. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem 43 estações meteorológicas automáticas e 24 estações meteorológicas convencionais, tá? É uma diferença básica, isso aqui são instrumentos mais analógicos, de anotar o método de anotar naquela tabelinha e tal. Isso aqui já são estações automatizadas, instrumentos, equipamentos eletrônicos e tal. Bom, então 43 mais 24 dá 67. Tá? Então o Rio Grande do Sul tem por volta, né? Fora algumas estações que tenham aí, essas são estações, as estações basicamente hoje em dia são governamentais ou institucionais, do tipo, sei lá, a RBS tem duas estações meteorológicas, né? De que elas se valem para dar informações do tempo e do clima para a gente. Mas basicamente tem por volta de 70 estações meteorológicas do Rio Grande do Sul. Para um território do nosso tamanho. Então, o que acontece? Acontece que essas estações, elas acabam, de certo modo, elas são cegas para monitorar microclima, certo? Porque elas estão esparsamente distribuídas ao longo do território. Né? De mais a mais, essas estações, elas têm um certo custo, então não dá... E de novo, essas estações, elas têm um objetivo um pouquinho diferente das estações do projeto que a gente está pensando. Porque instalar uma estação dessa aqui, tu precisa de um protocolo, né, organizado pela Organização Mundial de Meteorologia. Então ela precisa ter lá um cercadinho, ela precisa estar no terreno plano, etc, tal, grama, papapá. O nosso projeto é justamente o contrário. A gente quer ver como é que está o tempo e o clima, né? Que medidas a gente tem com tudo que tem à nossa volta. Aqui a gente procura tirar a interferência dos elementos ao redor, e o nosso justamente é procurar mapear a nossa região, a região em que a gente vive, do jeito que ela é. Né? Então, esse projeto tem por objetivo formar uma rede mais